E aí logo depois dessa cena dos Hobbits, se eu não tô enganado, volta pra Galadriel com o Gil já, né? Não, com o Gil não, com o Elrond, quando ela tá conversando com o Elrond. Quando ela chega. Isso, quando ela chega. Conversar. Isso, exatamente. E aí, diga-se de passagem, nossa, mais uma cena, mais um ambiente completamente lindo, né? Nossa, é absurdo. Eu simplesmente esperava o Elrond chamando ela de tia. Tia! Assim, a amizade deles é tão boa, né? Que porque ele casou, né? Ô, tia! Como é que é a sua filha, hein? Tá crescidinha já? Ai, caramba! Bem Não, assim. é porque assim. Eu ouvindo isso. É porque assim, é porque assim, ele diz que ela diz que é prima. Só que no livro a gente sabe que não é assim. Sabe o que não é? Ela é tia dele, tia prima, entre aspas. Inclusive, eu queria colocar um parênteses, a gente até conversou sobre isso, que teve uma inversão. Na trilogia do Senhor dos Anéis, a gente viu eles rejuvenescendo os personagens. Em Anéis de Poder, eles envelheceram um pouco. Eu ia comentar, eu falei assim, a única Porque coisa... o Gil, ele é muito mais novo que o Galadriel. Pois é, eu tava pensando, depois que eu revi, né, eu fui rever mais uma vez, eu falei, mano, Que ela é Brimbo, quando o Hernan me mandou acho que ele mostrou uma imagem que tinha versão desenhada. Ah, sim, né, todo mundo, né? Aí eu lembro, cara, quando eu fui olhar, eu falei, beleza, eu acho que eles olharam esse desenho e tentaram fazer igual. Porque eu acho que eu tenho, que até uma árvore genealógica. É como se fosse uma árvore genealógica, mas tá, tipo, desenhada à mão. Só desenho mesmo. só desenho à mão. Só que assim, quando eu olhei pro Caleb, eu falei, mano, ele não tinha que estar com essa aparência. Exatamente. Eu acho que eu sei o que aconteceu, de certa forma, mas eu de certa forma não gostei como a maquiagem tratou, né? Porque o que acontece? A gente sabe que o Kellen é mais velho que o Elrond. Só que o Elrond, ele já tem até mesmo pés de galinha, sendo que ele não é tão velho quanto o Durin. Eles têm quase, teoricamente, eles têm a mesma perspectiva de idade, aparência, assim. O Durin teria que ser, tipo, a mesma aparência física que o Elrond. O Durin parece ser mais novo que o Elrond, o que me assusta. Porque a Disa parece ser mais nova que o Elrond. Disa, inclusive, outra personagem que... A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas o que eu tô falando é realmente, eles... Eu acho que... Eu sei o que eles fizeram. O que eu tô achando... Não, tá sendo proposital. Depois que eu revi uma terceira vez, e eu me peguei pensando, será que até quando a falta da luz de Valinor não afeta os elfos? Era nesse ponto que eu queria Pois chegar, é. mas eu também queria dizer que é bom a gente deixar pra um outro episódio. É um outro momento pra falar. Não, Porque a discussão é bem grande nesse ponto. Sim. Mas vai chegar muito... Se a gente começar a discutir exatamente isso, a gente vai dar um pouquinho de spoiler pro que vem no segundo. Então eu prefiro não comentar. Por isso que eu falei. Assim, a gente olha pra Galadriel e olha pro Elrond, parece que o Elrond é mais velho que ela. Não ela é mais velha que ele. Tipo, por mais que eles tenham diferença de altura, né? Sendo que no filme, eu vou dar essa ênfase. O Hugo Weaving é mais alto que a Galadriel. E é certeiro que ele seja mais alto, porque ela é mais baixa que ele. Ele sempre foi mais alto que ela, ele foi sempre descrito como maior em questão de altura do que a Galadriel. A Galadriel, no Senhor Cabaz, ela é dita como uma mulher alta. Então o Elrond é alto pra caramba. Porque o Elrond, ele não é um elfo. Essa só porque ele é meio elfo? Ele é um meio... Não, mas é justamente por ele ser um meio elfo. Porque, meio assim... elfo, meio humano, meio elfo, meio Isso, Não, na verdade, ele pode ser meio humano, mas ele é pode ser meio de uma outra raça, basicamente. Basicamente, a mãe dele não é um elfo, basicamente, é um Maiar, eu acho. Se eu não me engano, não. Eles são os dois pais do Elrond são meio elfos, é o Earendil e a... Pois é. Eu tô tentando lembrar qual dos dois tem... Acho que um dos dois tem o sangue Maiar, se eu não me engano. Um dos dois, eu não lembro se a linhagem é dela, né? Da mãe do Elrond é uma descendência Maiar. Então faz com que essa questão da altura de um Maiar passou pros dois. Pro Elrond e pro irmão dele. Que eles são mais. Eles vão crescendo ao longo dos anos. Tipo, o
o Elrond é muito mais Tá alto aqui. que a Galadriel. Elwing. É, Elwing. Filha de... O Elrond, ali naquele momento, ele já é mais alto que ela. Ele já passa da Ela é testa da neta Galadriel. de Elwing. Beren. Só que Filha de Dior. pra ver como a proporção foi feita legal Casou, no raciocínio. Senhor dos Anéis, a Galadriel ela sempre tá num Aqui. ponto mais alto. Ela sempre tá numa coisa justamente pra compensar a altura em relação ao Elrond. Porque o Elrond é mais alto que ela ali. Perfeito. Ele é mais alguns centímetros, É, 10 mas- ou 20 centímetros mais alto do que ela. Só que Passando Smaug. isso não passa essa impressão quando ele tá perto de outros personagens. Pois é justamente isso que eu tava falando. Eu acho que o quanto a falta dessa luz da Silmarillion de Valinor afeta também o lado do elfo. Esse lado de característica que vem do sangue elfo, sabe? Uhum. As características principais. Porque o que dá pra mim essa visão é de que isso afetou de alguma forma não só características físicas, mas também um pouco de características mentais. Mas isso é um assunto para um outro momento. Inclusive, abrindo outro parênteses, Cara. nós podemos até falar da primeira batalha, quando eles já chegaram de Valinor para quebrar o Melkor. Isso. E eles estavam banhados ainda pelas luzes das árvores. Pois e eles é, estavam exatamente. muito, muito fortes. E assim, Ainda. Aí pra, demorou. pra vocês terem uma ideia, a diferença do Thranduil, isso eu vou abrir um parênteses em cima disso, a diferença do Gil-galad pro Thranduil. O Thranduil, ele usa um feitiço para não mostrar que as Silmarils afetam por estar mais próximo. Pra quem lembra na cena do Hobbit, acho que é Nossa, tipo uma cicatriz. Acho que é no segundo filme, né? Do Hobbit, as A Relações de de Smaug. Smaug. É. Quando o Thranduil mostra a face dele, ele tem uma cicatriz enorme, cara. Uhum. Que ele não consegue, ele só consegue esconder por conta da luz da Silmarils que ele possui na coroa. E só por isso. Sem ela, eu acho que ia mostrar toda a deformidade, porque isso aqui parece cadavérico. É cadavérico. Tipo, o lado, o rosto, um rosto dele, o CGI foi muito mal feito, assim, de certa forma. Nesse A aspecto. característica. Porque ele é descrito, imagina o Rei da Noite, só que mais cadavérico, Caraca. com uma cicatriz enorme que pega o rosto todo, quase. Tipo, basicamente é assim que é descrito o Thranduil. Sem a luz dessa magia. o Sabe? Tolkien descrevendo. Ele- Imagina o Rei da Noite. Não, O Rei da Noite lá do George R. Martin aqui. Não, eu tô dando uma referência pra quem não Sim, vai sim, entender a com descrição. certeza, com certeza. Porque se eu escrever só cadavérico, falso de... Tipo, Qualquer poderia pegar coisinha, qualquer coisa cadavérica. Pois é, eu poderia até pegar o falso de ébano. A forma É. como o falso de ébano Ele é aparece, cadavérico. só que mais ainda, um extremo Imagina cadavérico. um cadáver morto. Pois é, Um cadáver cadavérico. basicamente um cadáver vivido por um necromante com uma cicatriz enorme. Que morreu de novo. É o Thranduil, só que o Thranduil tá vivo. Então, tipo assim, sem a luz das Silmarils, ele parece belo. Ele ia parecer assim. Só que com elas ele continua belo, como se nada tivesse acontecido. Vivo. Então, Continua vivo. não, ele continua vivo, ele só Sim. teria uma aparência horrenda. Aham. Então, tipo assim, a gente deve ver porque o interesse do Gil-galad com o caso, né, das Silmarils. Tanto que a primeira fala dele, quando ele chega com a Galadriel, é que, tipo, se ela se interessasse mais pela busca das Silmarils perdidas, seria muito melhor pra ele, sabe? Isso, é verdade. É a primeira fala que ele diz, a primeira coisa que ele fala pra ela, assim, em termos de... Se a sua busca fosse muito mais levada pro que a gente necessita, seria muito mais útil do que você procurar alguém que morreu, sumiu, que não aparece mais. Eu acho assim até que ele desvaloriza até os próprios instintos da Galadriel nessa hora, sabe? Porque não é que ele tenha deixado de existir. Todos eles desconfiam, mas eles preferem ficar naquele comodismo e não buscar como ela tá fazendo. Fazer igual como aconteceu no cerco. Fingir Como que... elfos fazem, como sempre. Fingir tipo, que tá fingir tudo que tá bem. tudo bem. E E seguir em frente. Não
consigo passar pano. Continuando. É porque, enfim, eu Nós gosto. temos uma Galadriel, assim, completamente diferente do que nós estamos habituados com o Senhor dos Anéis. É um- Lá é no um Senhor dos bom ponto. Anéis, ela é uma sábia. É um bom Ela é tão sábia que ela... Meu Deus do céu. Assim, Que ela é uma insana de tão pessoa- sábia. ela já passou por tudo quanto foi cagada Sim, exatamente. pra chegar naquele ponto. Então... A gente vê um pouquinho disso dela, desse lado dela. Desse lado passado dela no Hobbit no final. Uhum. Quando tem a. Quando Exatamente. ela vai a pra dama defender. cinzenta aí. Quando ela vai defender o Gandalf contra o Sauron. Porque a grande questão Outra de coisa que eu gostaria diga-se muito de passagem. ver como isso vai acontecer. Pra ver como eles ficaram tão próximos. É. Galadriel e Gandalf. Porque, querendo ou não, a gente só consegue ter de fato essa questão falando de sabedoria, né? Como é que a gente adquire sabedoria? Experiência. Com experiência, exatamente. Vivendo. E, pô, eu Sendo faço preso isso. por besteira. E aí os elfos, a impressão que dá em alguns momentos, eu não tô dizendo que isso desmerece, isso faz parte da história mesmo, os elfos estão parados, né? Os elfos são parados, querendo ou não. E aí, no momento que você tem alguém que realmente é diferente, que busca algo diferente, que diga-se de passagem, o grande destaque dos personagens principais dessas histórias é que justamente eles buscam algo diferente do habitual, como é o caso de... É assim que eles sabem. Exatamente. Como é o caso a Hobbit, a principal, A Nori. A Nori. Como é o caso da Nori, como é o caso da Galadriel, que esse passagem de duas personagens femininas, né? Sim. Quando buscam algo diferente, é justamente nesse momento que a história anda. É nesse Sim. momento que... Aquilo que não é só que as pessoas esperam delas, Exatamente. mas aquilo além é como a Galadriel fala, mas sem minha espada, o que eu sou? Ou É. quando a Nori fala, mas eu sou só uma pergunta, vocês são muito mais. do que isso. Exatamente. É expressão. E aí a gente pode, inclusive, já levar em consideração, já que a gente tá falando da Galadriel, levar em consideração, depois de toda aquela discussão que ela tem com o Gil, como já foi citada pelo Maurício, e a gente vê eles saindo da Terra-média. Já agora, voltando. Que é uma. Assim, se a gente for pegar em distância, né? A gente vê que o grande mapa é realmente grande. Olhando pelo mapa, a gente já tem agora uma proporção Exatamente. de o quanto é grande. E assim, eu lembro que eu comentei isso contigo quando a gente pensou em falar. Eu falei assim, o que é engraçado pra mim de ter visto a questão dela ir e voltar, né? E pular do barco e tal. Assim, eu comecei a me questionar. Ela nadou por quanto tempo? Pera aí! Exatamente. Caramba, agora que eu tô vendo! Exatamente. Quando eles brigam lá contra o Troll das Neves, é a resistência, a força. Tá E a por aqui. visão Tá aqui. dela. Aqui em cima. Tipo aqui. Olha só que ela aguentou. Descendo o Eren. Ela nadou. Sim, aqui ela é Ela perto se de encontrou mais ou Númenor. menos por aqui assim com Até com Onde Com na Halbrand. verdade, assim, na Onde verdade, tem aonde Birucinho. o mapa não tá bem mostrado, mas aonde tá esse barco no centro é exatamente o ponto aonde ela foi salva. Sim. Então, tipo assim, a distância não foi Exatamente. muita. Vamos parar. Aparentemente a distância não foi muita. Só que na verdade, por onde eles entraram, olha o caminho que eles fizeram, certo? Cadê ele lindo? Onde Assim, isso aí? eles não podem passar de linha reta. Não? Não. Eles, Não pode. tá vendo essa parte bem aqui? É assim que é isso. Afundou. São eram terras. Mas Ainda não tem vai- cadeias de pedras e montanhas. Opa, passa por cima. Só que não dá pra passar Não por dá cima. pra passar por cima. Elfo! Não dá pra passar por cima. O barco não é tão resistente assim. Então, olha o caminho que eles fazem. Os elfos são resistentes, os barcos não. Ó, Lindo é mais ou Só menos aqui. comandante. Ó, Lindo é mais ou menos aqui o porto. Tá. Eles fizeram isso aqui. Pra quê? Eles deram a volta pra voltar. E basicamente ela fez isso aqui. Ela deu a volta todinha. E ela basicamente foi pro mesmo lugar. E aí se você No centro. E aí, não, mas querendo ou Porque o não, ponto se é a gente aqui. para pensar, se a gente para pensar. Angmar, que é onde o porto principal é pra cá. Ela falou assim. Tu vai precisar colocar uma foto desse mapa no episódio. Não, com certeza. Eu vou mandar o Só que, tipo, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, eles não têm nenhuma noção de pra onde eles estão indo. Tipo, pra que lado é o norte, pra que lado é o sul, Perdido no entendeu? meio do Exatamente. mar. Ela E só ela foi. só foi. Ela só foi. Dá pra ver as estrelas, ué. Não. Não, calma. Pera lá. A gente tá falando de um mar que na maior parte do tempo tá com tempestade, tá ligado? E outra, esse mar ele tem um diferencial. Tem um monte assim. Ele não
É quase, se você não souber navegar por ele, você se perde, porque é justamente pra não chegar aqui. Ele é tão escuro, o grande mar é descrito como tão escuro quanto uma noite sem estrelas. Minha claustrofobia agradece aquela Pois cena do é. crack. Exatamente. Não lembra Por isso que disso? fica Não. se eu cometer mais O que é cedo, engraçado, a diferença ela não reflete nada, basicamente. Todo o mar ele não Meu reflete. Então aquilo ali que a gente viu, Para. aquilo que a gente viu é exatamente o que eles queriam que a gente fizesse. Por isso que eu falei, eu fiquei maravilhado, porque tá Maravilhado. Não, Eu achei que ele ia dizer mareado. Não, Super sabe o que eu brilhoso, fiquei? Tudo reflete, dá pra ver como se fosse um infinito. É, Aqui é totalmente o oposto. é. E o que eu fiquei. Por que eu fiquei maravilhado assim? Porque a gente nunca viu em relação aos outros mares e tal, que eles desbravam em Senhor dos Anéis e em O Hobbit, que são límpidos, dá pra ver o céu, dá pra se guiar. Mano, a gente não vê nada, tu não vê absolutamente nada. Breu. É um breu só. Só que o que é mais engraçado ainda nesse todo, só existe uma coisa que reflete no mar, que é a luz dos Valar. Ela reflete pra frente, só que ela é absorvida pelo mar. Então é como se fosse um farol. E ele só pega um ponto. Então, tipo, ela tentava se guiar justamente por esse ponto aonde ia, que é descrito no livro um pouco antes, de que ela se guiava que todos os elfos se guiavam pelo ponto de luz que deixava a luz dos Valar.